Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu trago um programa bem interessante que muitas pessoas estão captando esse tipo de energia e não sabem o que isso significa. Nós vamos conversar sobre o que é. Você despertou um sexto sentido e não sabe. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um momento atual que existe uma transformação muito intensa em relação a tudo que nós vivemos como humanidade. Como assim? Nós estamos vivendo um momento cíclico onde tudo que está, de repente, precisando ser trabalhado, burilado, está sendo demonstrado para nós. Não dá para esconder mais nada. Claro que aí algumas pessoas concordam com algumas coisas, outras pessoas não, mas a transformação é praticamente inevitável. E com isso, com esta exposição, nós poderíamos dizer de uma forma mais mística que a energia astral ela está praticamente chovendo em nós. Ela está formando uma pressão vibracional que todo mundo tem que aprender a se adequar a ela. Aí que ocorre exatamente essa captação desse sexto sentido, principalmente, e óbvio, para as pessoas um pouco mais sensíveis, e algumas coisas acontecem. Exemplo, um zumbido no ouvido que eu não tinha, estou acordando todo dia, 3 horas da manhã, como se estivesse saindo de um sonho e etc. Eu olho números e eles estão se repetindo constantemente, o quanto a gente já ouve há um bom tempo isso sendo comentado por inúmeras pessoas. O que seria isso? Eu vou procurar traduzir aqui para vocês com a minha linguagem, com o meu jeito, sempre sujeito a erros e enganos, mas o que eu posso dizer? Isso é absolutamente normal. Você está captando uma frequência que normalmente ela não estava presente em você, que é exatamente como eu iniciei o nosso bate-papo, é uma transformação, principalmente no sentido vibracional, que traz para todos nós a conexão com essa energia. Então a gente estranha, não é uma coisa normal. E o pior, às vezes a pessoa vai num médico, olha, eu estou com um zumbido aqui, o médico tenta todo tipo de tratamento e não consegue, às vezes palpitações no corpo, principalmente nos olhos, e olha ali no espelho e não tem nada, de repente calor, frio inesperado, então fica aquilo que a pessoa não consegue decodificar o que está vivendo e na verdade é a captação desta frequência vibracional que vem trazer essa transformação. Mas como cada um conecta esse tipo de energia, aí é absolutamente pessoal. Mas, novamente digo, se você está em sintonia com esse tipo de frequência e algo está mexendo com você, você já foi no médico, o médico fez todos os tipos, solicitou, na verdade, todos os tipos de exame e tudo está ok, representa que você está sintonizando este sexto sentido. Ou, na verdade, você está captando essa vibração que expressa esta possibilidade de um sexto sentido para que você compreenda que sempre quando isso acontece, algum sinal está sendo captado por você e a sua vibração pessoal, isso representa que você simplesmente precisa aprender a decodificar e criar um direcionamento para este tipo de captação. Primeira coisa que eu vou dizer, os sentidos humanos. Todo mundo sabe que quando uma pessoa nasce sem nenhuma deficiência, ela possui os 5 sentidos: a audição, o tato, a visão, o paladar e o olfato. E os 5 sentidos, eles representam, na verdade, uma expressão da nossa energia pessoal, de como entramos em sintonia com tudo que está sendo vivido e experienciado aqui no planeta Terra. Então, através dos nossos sentidos que nós trabalhamos exatamente a nossa energia psíquica. Quando a gente vê algo que não gosta, ouve, ou toca, ou sente um cheiro, ou muitas vezes até no próprio paladar isso pode ocorrer,
nós acabamos despertando através, novamente, da nossa energia psíquica, que é a nossa alma, na verdade, gostar de algo, não gostar, ter um magnetismo legal ou um magnetismo no sentido de repulsa. Tudo isso é natural e é formado como? Através dos nossos 5 sentidos. Já quando as pessoas entram em sintonia com este 6º sentido, mesmo e na maioria das vezes de uma forma inconsciente, não consegue decodificar isso. Aí fica aquela coisa, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou acordando sempre nesse horário e etc., conforme eu narrei aqui no início do nosso bate-papo. Tudo isso representa uma força que agora está sendo exposta novamente, como eu falei no início do nosso bate-papo. Esse tipo de energia está sendo exposta para nós por causa desse momento de transformação que todos nós, inevitavelmente, nestes anos agora, teremos que viver e nos adequar. Essas pessoas já estão em sintonia com um possível sentido futuro, que através da captação da energia e da linguagem do que ele representa, a pessoa pode entender e direcionar esse tipo de força. Aí aquilo que é estranho, aquilo que é incompreensível, começa a se tornar uma frequência que a pessoa utiliza de uma forma absolutamente consciente no seu cotidiano. Novamente, em relação aos sentidos, para que exista uma compreensão. Coloco a minha visão sempre sujeita a erros e enganos. De acordo com o que eu estudei, quando a gente trabalha os nossos sentidos, na verdade não estamos nem sintonizando 10% da consciência do que ele representa. Ou seja, mais de 90% está sendo espalhado pelo nosso inconsciente. Então, quando você está vendo algo, quando você está ouvindo algo, quando você está entrando em sintonia com algo que representa os seus sentidos em ação, você não está vendo a totalidade do que existe. Vou dar um exemplo para vocês, que é o que normalmente as pessoas falam, a clarividência. O que é clarividência? Clarividência é ver claro. Claro, vidência, ver. Então, quando a gente observa uma pessoa com o nosso sentido da visão absolutamente comum que todo mundo possui, você observa formas, você observa as cores e etc., do que você está entrando em sintonia. Já uma pessoa que possui a clarividência real, ela pode enxergar cores que estão sendo espalhadas através da energia astral da pessoa. De repente, se ela possui uma capacitação real, ela enxerga os chakras das pessoas como pontos de luzes que estão ali presentes, entre inúmeras outras possibilidades. O que ela está fazendo? Ela está, através da sua própria visão, despertando um 6º sentido que está sendo conduzido pela visão comum e trivial que todo mundo possui, e ela está simplesmente enxergando além. Entenderam por que se fala um 6º sentido? De repente, por que não? Até um 7º e 8º? Quem sou eu para mensurar isso da forma correta? Mas é óbvio que ela está enxergando além. Muitas vezes a pessoa, com a própria clarividência, quando ela está num momento de pausa, tranquilo, e ela possui essa captação, ela pode enxergar energias que possivelmente tomam essa forma, por isso eu disse visão, e ela enxerga determinadas coisas que possivelmente vão acontecer, e ela está trabalhando o quê? Novamente, o seu 6º sentido que começa a ser aflorado. Claro que tudo representa o estado de consciência que a pessoa possui. Vamos deixar isso bem claro agora, para que não se crie uma mística em relação a esta nossa troca de ideias. Uma vez eu li um ser extremamente especial, que tinha uma consciência muito acima de nós, seres humanos comuns, não vou citar nomes aqui, mas segundo o que eu li, ele pedia que os clarividentes que estavam sempre próximos a ele, quando ele estava professando os seus ensinamentos, que não viessem trazer para ele o que estavam enxergando. Por quê? Ele simplesmente falou assim:
vocês não enxergam o que eu estou enxergando. O que representa isso? As pessoas distorciam a vibração através da clarividência e colocavam estas distorções para o mestre interpretar. E ele enxergava tudo de uma forma absolutamente diferente. Por quê? Porque ele estava com a sua consciência muito mais sublimada do que estes clarividentes, que isso não representa que a pessoa está muito mais adiantada do que uma pessoa que não possui esse sexto sentido. A pessoa estava distorcendo integralmente aquilo que ela estava enxergando, além da visão comum. Vocês compreenderam? Tudo é estado de consciência. Então, se você que está me ouvindo aqui, você possui, já vou citar mais alguns exemplos associados diretamente aos sentidos, se você está vivendo esse tipo de coisa, de repente que seja, como eu disse, um zumbido, uma parte do seu corpo que treme, outra esquenta, outra esfria, isso é absolutamente normal, isso está acontecendo com inúmeras pessoas, você não está sozinho. Só que de acordo com o conhecimento que você possui, que de repente não lhe oferece respostas agora, procure se aprofundar um pouco. Estou dando algumas dicas, estou dando alguns toques aqui que podem fazer com que você tenha a possibilidade de compreender porque isto está se manifestando em ti. E quanto mais consciência, novamente essa palavra, quanto mais consciência, conhecimento, sabedoria, fraternidade que você tiver no seu ser, mais você terá a compreensão do que está se manifestando. Vocês compreenderam agora? Porque agora eu coloco como uma provocação. Normalmente as pessoas que possuem esse sexto sentido são pessoas extremamente espontâneas com esta captação e não vendem este tipo de energia. Acredito que muitas pessoas compreenderam o que eu quis dizer aqui, que eu trago a conexão real e a ilusória para que todos meditem sobre. Mas vamos diretamente aos sentidos, como eu falei, eu vou dar dicas e toques de acordo com o que eu acredito, com o que eu estudo, que eu me apoio sempre na teosofia, sempre sujeito a erros e enganos. Pelo que eu compreendo, a própria evolução da humanidade está associada aos sentidos. Então a teosofia nos ensina que hoje nós estamos em um quinto tipo de ser humano, estou falando da antropogênese, ou a gênese, ou a criação do ser humano, o antropo, e com isso cada um pode, de repente, tirar as suas conclusões. Então, a antropogênese, ela nos ensina que o ser humano, de acordo com a sua evolução, estou falando de uma evolução coletiva, inicialmente, aí você pode aplicar de acordo com tudo que estamos conversando de uma forma individual, o ser humano vai desenvolvendo os seus sentidos. Em um primeiro momento, que a teosofia chama de adâmicos, o ser humano ele simplesmente só ouvia. É o primeiro sentido que o ser humano despertou, a audição. Então ele entrava na frequência dos anjos construtores que estavam projetados na evolução humana. Então ele entrava em sintonia através da audição com tudo que ele realmente precisava fazer no seu desenvolvimento. O ser humano, nesta primeira etapa, ele não possuía nenhum corpo físico como possuímos agora. Em um segundo momento, a teosofia nos ensina, chama essa etapa evolucional de hiperbórea, ou os hiperbóreos que ali estavam, o ser humano desenvolveu o tato. Ele começou a desenvolver uma compleição física. Então, no primeiro momento, onde ele era praticamente uma vibração somente, que ele não tinha uma compleição, pelo menos no início, física, então ele não tinha essa percepção do tato. Quando ele começou a densificar um pouco mais, a sua estrutura, ele desenvolve o tato, porque o tato representa exatamente essa densificação.
que através do corpo físico ele começou a sentir que ele poderia tatear, que existiam outros corpos, outras realidades que viviam a evolução junto dele. Em um terceiro momento, este jamais conhecido por muitas pessoas, foi a Lemúria, ou os lemurianos, onde nós éramos gigantes e nós tínhamos o quê? Nós tínhamos somente um olho só na fronte, que é tido como a visão espiritual, etc., ou a própria extensão da glândula pineal, daí que os cíclopes possuíam somente este olho. Não existia polaridade como conhecemos agora, onde são dois olhos, duas narinas e etc. Então ele estava começando a densificar verdadeiramente a sua estrutura física e já trazia das experiências anteriores a audição, o tato, e agora ele desenvolveria o que? A visão. Ele começava a enxergar, principalmente no sentido puro e espiritual, tudo que estava presente na realidade da sua evolução. Em um quarto momento, após a Lemúria, entendendo aqui, ficando bem claro, que nós temos a acumulação de todas essas experiências, no quarto momento, o Atlante, ele desenvolveu a parte do paladar. Então o paladar, ele oferecia para os atlantes, junto dos outros sentidos anteriores, a possibilidade de sentir o gosto de tudo. E existia uma pureza muito grande. Os atlantes, no início da sua evolução, eles eram frugívoros. Eles sabiam, através do paladar, as frutas adequadas para a sua alimentação e etc. Ou seja, os sentidos eles vão passando o quê? Consciência. Agora, a nossa etapa evolucional, chamada na antropogênese, é só uma nomenclatura, isso serve para todos os seres humanos que estão aqui, nós somos chamados de arianos ou ários, se assim você preferir, e nós estamos desenvolvendo o olfato, que está totalmente associado ao nosso paladar. Então, todos os sentidos, eles representam uma extensão da nossa própria evolução humana. Entrando no temário que eu trouxe hoje, todos estamos, de uma certa forma, trabalhando o desenvolvimento do sexto sentido. Lembrando, conforme eu falei anteriormente, normalmente nós entramos em sintonia com os nossos sentidos, seres humanos, comuns, trabalhamos no máximo 10%, se não for 5% ou menos, dos nossos sentidos de todo o potencial que ele possui. Então, quando nós começamos a entrar na sintonia do inconsciente, que passa de 90%, toda a energia do que você está captando, para onde vão? Os outros 90%, eles se dividem nos outros sentidos. Vocês compreenderam? E estes outros sentidos, eles trazem a captação de uma forma, como eu disse, inconsciente, onde nós não sabemos como atuar com esse tipo de energia. Quantas pessoas, digo de coração, quantas pessoas agora, com este processo vibracional intenso de transformação, estão acessando isso e está acontecendo tudo o que eu falei anteriormente aqui no nosso programa. Sentem calores, zumbidos, vibrações, muitas vezes porque não ouvem coisas, ou quando estão sossegados, lendo um livro, assistindo uma televisão, vem uma pequena sombra passar no canto do olho. Tudo isso representa que você está entrando em sintonia com esta força que está projetada neste momento denso que precisa ser sublimado, que é a nossa atual evolução. Quem não concorda comigo? Acredito que todo mundo consegue perceber, mesmo que de uma forma pequena, que tudo tende a uma grande transformação, que através de tudo que precisa ser reciclado, nós teremos que viver um novo momento. Ainda trabalhando os sentidos, vamos lá. O clareaudiente, aquele que trabalha a audição, pessoas que podem estar conectadas a esses zumbidos, vibrações, ou mesmo, por que não, escuta uma música, escuta algo que de repente ninguém ouviu. Tudo isso representa que ela está desenvolvendo a captação através da audição de um sexto sentido que está além da audição comum.
Os sensitivos táteis. Quem nunca ouviu falar daquelas pessoas que tocam nas coisas e enxergam, não estou falando ainda da visão, mas enxergam, recebem um insight, cada qual do seu jeito. Fica difícil mensurar, porque estamos falando de um sentido supra-humano. Essa energia traz para ela toda a história e todo o magnetismo do que aquilo que ela está tocando representa, como nos ensinou Helena Petrovna Blavatsky, a matriarca da teosofia, que o que ela mais temia era o mau magnetismo de muitos seres humanos. Vejam que interessante. A clarividência, já citei até alguns exemplos aqui para vocês, que existem inúmeras possibilidades de captação e da forma de utilizar isso, se está presente na pessoa que está captando ou desenvolvendo isso, que não dá para a gente mensurar. Eu estou citando apenas alguns exemplos aqui, mas não se esqueçam, todos esses sentidos representam uma extensão da consciência da pessoa, daí que ela pode se enganar e muito com o que ela capta. Posteriormente, os claripalatinos. Quantas pessoas se aproximam de repente de uma energia que é muito densa e fica com um gosto ruim na boca? Já foi no dentista, já fez endoscopia e não tem nada. E ela sempre desperta, quando ela menos espera, um gosto ruim, ou às vezes, já vi muitos casos, um gosto bom na boca, semelhante a um perfume. Deve ser estranho, mas sente isso. A pessoa está simplesmente captando através do paladar esse tipo de consciência presente. Na verdade, vibração. A mesma coisa ocorre com as pessoas que são clareolfativos, ou quando se aproximam de uma energia densa, sentem um cheiro ruim. Quantas vezes eu vejo as pessoas e falo, estou sentindo um cheiro ruim aqui, já olhei para tudo quanto é lado, pesquisei cada canto aqui do cômodo, da casa, do ambiente e não encontro nada. De repente ela está entrando na frequência de algo denso, que se manifesta através de um cheiro ruim, como também um contrário, sentir um cheiro maravilhoso, o cheiro de sândalo, de jasmim, ou de uma flor específica, ou de um perfume, e ela fala, nossa, mas que cheiro bom, de onde está vindo isso? Ela está conectando uma energia sutilizada e muito bacana, que através do sexto sentido que está se aflorando nela, ela está entrando em sintonia com esta frequência. Então, gente, o que eu quis deixar aqui para todos vocês é que é absolutamente normal, neste momento de tantas transformações, as pessoas terem alguns sinais através do seu corpo e dos seus sentidos que elas não conseguem decodificar agora. E finalizo deixando bem claro, se você já foi no médico ou num especialista, de acordo com o que você está sentindo, e não teve nenhuma resposta através de inúmeros exames, pode ter certeza que esse nosso bate-papo foi para você. Então é isso, gente. Com muito amor na mente e no coração, eu termino o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o nosso próximo programa.